Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para juntos meditarmos, refletirmos um pouco mais das Sagradas Letras. E eu gostaria de dar sequência hoje, sendo quinta-feira. Eu sei que nós estamos nas terças-feiras falando sobre o encontro de dentro para fora, que fala muito sobre equilíbrio, mas eu gostaria de estender isso hoje e falar sobre como se obter êxito no equilíbrio emocional, mas agora não é racional, é espiritual. Como obter êxito no equilíbrio emocional e espiritual? Eu sou psicanalista clínico, analista, eu atendo na clínica Viver Care, em Calçado, também no Laboratório Kashima, e em Bom Jesus, Tabapuana, eu atendo na Clínica CIS, às terças e às quintas-feiras. E se você precisar da minha ajuda, dos meus serviços prestados a você como terapeuta para cuidar dos seus desequilíbrios, tanto emocional quanto mental, me procure. Você consegue me achar aqui também através desse comentário. Você pode fazer o comentário, eu preciso da ajuda. Você vai me encontrar através do YouTube, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, você me encontra. Então, eu estou aqui, posso e quero lhe ajudar. Depois a gente fala um pouquinho mais. Você pode também nos ajudar, se você ainda não fez, inscrevendo-se no nosso canal Mensagem Edificante. Você clica à direita, tem lá a palavra inscrever-se, clica ali em cima, você se torna inscrito. E à esquerda você tem lugar para você curtir, lugar para você fazer o comentário após você estar participando desse momento. Há uma alegria de estar entrando no recesso do celular, entrando no seu smartphone e tomando um pouquinho do seu tempo, mas não para você perder tempo, mas para você ganhar uma vida de qualidade, equilibrada. E é uma satisfação, tá? Eu não vou me exceder no tempo, mas é importante que você participe, que você atente. Obtendo êxito no equilíbrio emocional e espiritual. A leitura de texto é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, diz assim: Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O nosso comportamento, as nossas atitudes, elas são influenciadas ou mesmo determinadas pelas convicções que possuímos acerca de quem somos. Uma pessoa que não acredita em si mesma é uma pessoa hesitante, duvida de tudo, desconfia de tudo, de todos, sente insegurança, começa a abrir quadros de complexo de inferioridade, complexo de rejeição e assim sucessivamente. Nós precisamos definir quem somos nós, como discípulos de Cristo, como cidadãos aqui nessa terra. Não há no Novo Testamento um texto que apresente um registro mais variado e equilibrado do que significa ser um discípulo do que 1 Pedro, que está do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. É preciso manter fresca a convicção sobre a nossa identidade cristã, no dia a dia de nossas vidas. A gente precisa confiar nele sempre. Não é somente agradecer a Deus ou somente
dizer que Deus é maravilhoso quando as coisas estão boas, mas é nas adversidades, são nas dificuldades que a gente precisa manter a nossa estrutura, a nossa confiança nele. A convicção da nossa identidade cristã nos levará a ter um comportamento condizente com aquilo que está escrito. Façamos uma breve reflexão para entender o que a Bíblia nos fala. Nos versos 2 de 1 Pedro, capítulo 2, nos diz que, como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer pessoalmente. Veja lá o que está escrito: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejais dando crescimento para a salvação. Como pedras vivas, nós somos chamados a crescer de uma forma comunitariamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que coisa tremenda, profunda. O apóstolo Pedro, ele expôs aqui 2 tipos de crescimento que são essenciais para a vida cristã, que na verdade estão interligados: crescer individualmente e crescer de uma forma comunitária, crescer comunitariamente. Certamente haverá muitos obstáculos durante esse processo de crescimento. A gente precisa ter essa consciência. Pedro, ele descreveu os 5 pecados que poderão atrapalhar o relacionamento e o crescimento na comunidade cristã. Como ilustração de uma criança recém-nascida, poderá nos ajudar em nossa compreensão de como o crescimento espiritual deve ser nutrido. Onde deveremos buscar o leite espiritual puro? O leite materno é um leite considerado um leite puro. Vejamos o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. De acordo com o apóstolo Pedro, ao mesmo tempo em que nós somos fortalecidos com o puro alimento espiritual, também passamos a fazer parte de um projeto de construção coletiva, que é denominado Igreja, Corpo de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 6, assim: chegando-nos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5: também vós mesmos, com pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, mais o versículo 6 que diz assim: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. E é coisa difícil você passar constrangimento. Qual é a base, o alicerce dessa construção? Está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E o versículo 8, dizendo assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, entenda, quando a gente menospreza, é indiferente à palavra de Deus, a gente acaba tropeçando, porque a palavra nos diz o que devemos fazer, a gente faz exatamente o contrário. E aí tropeçamos na palavra. A gente acaba cometendo os erros que poderiam ser evitados. O que é realizado nessa casa espiritual que Pedro falou? 1 Pedro 2,5 diz: também vós mesmo, como pedra
pedras que vivem sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entenda, diferentemente do que acontecia na antiga aliança, quem poderia fazer parte e quem poderá fazer parte do sacerdócio agora? Olha, porque o verso 5 diz assim: quais sacrifícios seriam oferecidos agora? Porque fala em sacerdócio, fala em sacrifício. Qual é o sacrifício agora, nos dias atuais, nesse presente século? Pedro não invalidou ou menosprezou a necessidade de que os discípulos do Senhor precisavam ser diferentes para continuarem sendo o sacerdócio santo. Eis a questão: para que a santidade? O que é santidade? Ou seja, qual a finalidade dessa santidade, dessa exclusividade como povo de Deus? Outra coisa, santidade é viver separado, é fazer diferente, é fazer a diferença, é se parecer cada vez mais com o Senhor. E aí fala sobre imagem e semelhança. No início diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem. As pessoas veem você diferente. Veem você a imagem de Cristo. Através de quê? Pela semelhança de comportamento, pela semelhança de reação, pela semelhança da forma de falar. Então você começa a adquirir a imagem e a semelhança de Cristo. No versículo 2, até do 11 ao 17, se você me dê um pouquinho desse espaço, no capítulo 2 de 1 Pedro, diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que nós somos, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Esse é o primeiro ponto. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, fazendo diferença, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Versículo 3, olha só, ser diferente. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Diferença. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É ser diferente, isso é santificação. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Santidade, diferença, santificação. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro apresentou as últimas duas ilustrações que, combinadas, acrescentam mais uma dimensão, o equilíbrio que deve se caracterizar a vida do discípulo, a vida do cristão, a vida de uma pessoa que testifica Jesus. Primeiro, o discípulo é um estrangeiro e peregrino, está lá no versículo 11. Os leitores originais da carta se encaixavam literalmente nessa descrição, pois faziam parte do que era conhecido como diáspora. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas não é só isso, pois certamente estes termos simbolizavam a condição espiritual deles no mundo, nesse mundo que a gente está vivendo. Segundo, o discípulo precisava viver como servo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, parte B diz: mas vivendo como servos de Deus. O servo de Deus precisa viver com responsabilidade terrena, como qualquer cidadão consciente. A gente acha que tem muita gente que acha que só porque é cristão ele
ele precisa ter responsabilidade só com Deus. Não, a gente tem que viver com responsabilidade em qualquer situação, em qualquer circunstância, aqui na terra e também perante Deus. Eu preciso ter essa consciência e ser e assumir e viver uma vida de responsabilidade, uma vida compromissada com a verdade, compromissado com aquilo que eu me propus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, 17, é sujeitáveis a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto como para castigo dos malfeitores, para louvor dos que praticam o bem. Eu estou repetindo para você, para a gente entender, porque assim é a vontade de Deus. A vontade de Deus é isso aí, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Você já viu que como você é provocado? Quando nós somos provocados para a gente perder, como diz o popular, a estribeira, perder o controle, perder o equilíbrio, na verdade, você acaba fazendo com que esses que são considerados como ignorantes, eles, por serem insensatos, eles gritarem, tá vendo? Aí é crente. Mas eu preciso, na minha postura, no meu comportamento, na minha reação, emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres, diz o versículo 16, que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Podemos entender, nisso tudo que a gente está participando, meditando, a visão clara e saudável acerca desta nossa dupla cidadania, na condição de discípulos, cidadão do céu e cidadão da terra. Nós não podemos fazer diferença. Uma pessoa, quando ela está aqui no Brasil e é simplesmente um estrangeiro, porque ele veio de outra nação, ele não é diferente aqui do que ele é lá. Ele vai ser exatamente aqui o que ele é lá. E se você e eu somos cidadão do céu e somos cidadão da terra, não pode haver contradição, tem que haver continuidade, tem que haver transparência, é a mesma coisa. Você na condição de cidadão do céu, aqui como cidadão da terra, você precisa ter a mesma postura, o mesmo equilíbrio. Essa dupla cidadania que adquirimos, ao nos tornarmos novas criaturas, certamente nos ajudará a experimentar, viver uma vida mais equilibrada, espiritual e emocional. Nos ajudará a entender também que o fato de nós termos a cidadania celestial não nos isenta no cumprimento de todas as obrigações que nós assumimos aqui na terra. Versículo 11, capítulo 2, 1 Pedro, amados, eu exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. De acordo com as instruções de Pedro, os cristãos deverão tratar seus governantes com respeito. Mas eu não sou a favor. Respeito. Ao mesmo tempo, ele orienta a não ser um capacho dos seus governantes. Versículo 16, versículo 17. Como livres que sois, não usando toda a vida a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Você tem uma vida isenta de compromisso, de responsabilidade. Você é uma pessoa equilibrada. Você é cidadão do céu, mas você é um cidadão da terra. E você possa ser reconhecido como cidadão da terra, mas que também evidencia que você é um estrangeiro e que você é cidadão do céu. O apóstolo Paulo ilustra que nós somos, através de uma série de metáforas variadas, somos pessoas que carregam sobre si responsabilidade e obrigação correspondente. Viver uma vida com obrigação e responsabilidade, podemos chamar isso de cristianismo, segundo o apóstolo Pedro. A vida espiritual é, antes de mais nada, uma vida. Não é apenas algo a ser conhecido e estudado, precisa ser vivido. Assim como toda a vida, ela definha e morre quando separada de seus elementos próprios, assim é a graça de Deus que está enxertada
em nossa natureza. Se o homem abrir mão da graça de Deus e se deparar dela, e se separar dela, melhor dizendo, ele morrerá espiritualmente. A graça de Deus e o homem todo é santificado pela presença e pela ação do Espírito Santo. Entenda que a vida espiritual não é uma vida completamente separada, desarraigada da condição humana e transplantada para o ambiente angelical. Não, não. Nós vivemos como novas criaturas espirituais quando vivemos como homens que procuram a Deus. No Salmo 139, versículo 23, 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, ele foi muito sábio, muito sucinto quando disse: sonda o meu coração, vê se tem algum caminho mau aqui na terra. Se eu estou cumprindo, Senhor, vê se eu estou cumprindo com as obrigações, vê se eu estou sendo um cristão que traduza aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Eu preciso ter essa sondagem da parte de Deus para que a gente possa viver uma vida equilibrada espiritualmente e também emocionalmente, tá? Que Deus possa te abençoar. Eu vou estar orando por você, Pai, no nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, possa entrar, penetrar e agir de uma forma tal que a gente possa mudar a nossa posição se for necessário, porque nós precisamos demonstrar a nossa cidadania celestial, mas que também somos cidadãos da terra de uma forma responsável, consciente. O estrangeiro, quando está fora da sua terra, ele procura ser o mais responsável, o mais cumpridor das suas obrigações de uma melhor forma e maneira. Pai, assim sejam todos estes teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou pastor evangélico também, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado. Então não se esqueça, se você não inscreveu, inscreva-se, faça um comentário, curta e que Deus possa te abençoar, rica, poderosa e abundantemente, e até a próxima oportunidade, quando vamos estar aqui na nossa reflexão, na nossa meditação a respeito das Sagradas Letras. Deus te abençoe.